Olá, amigos, tudo bem? E aí, como é que estão os grupos de estudo? Tudo certo? Continuam firmes? Eu espero que sim, porque isso é fundamental para se ter novos conceitos, força para continuar a jornada em relação aos filhos, força para mudar algumas coisas pessoalmente. E no nosso último encontro, como que foi para você escutar todas aquelas coisas lindas, sim, algumas desafiadoras, a respeito da oração intercessora? Foi bom? A gente vai continuar hoje aqui um pouquinho mais, aprofundando em relação a esse tema, a intercessão. Como já dissemos anteriormente, é fundamental para que esse processo de resgate, de restauração de relacionamentos e de construção de pontes possa realmente acontecer. E nós estamos aqui mais uma vez com esses dois queridos nossos aqui, o pastor Harry Streiters e o pastor Eliezer Vargas, né? Já apresentamos anteriormente, mas eu vou aqui reforçar. O pastor Harry é o nosso secretário administrativo aqui da União Sul Brasileira e o pastor Vargas é o nosso líder do Ministério da Família, também ministerial aqui da União. São duas áreas muito importantes e os dois, como pastores, podem nos ajudar bastante nessa compreensão a respeito da intercessão. E aí, gente, tudo bem? Eu primeiro ou o pastor Harry? Tanto faz. Tudo bem, graças a Deus, Denise. E muito bom poder estar participando mais uma vez desse projeto, né? E com as nossas igrejas, com os nossos líderes do Ministério da Família em cada igreja, para a gente somar junto e ver esse projeto crescendo cada vez mais, né? E a gente poder continuar intercedendo pelos filhos, pelos familiares da gente, né? Você perguntou algo sobre a intercessão, né? O que a gente faz numa oração de intercessão? Eu fiquei pensando assim, o que a gente pode pedir numa oração de intercessão, né? Na verdade, Deus ele diz assim, quando você orar, fale aquilo que está no seu coração. Você quer ver um exemplo? A gente ora assim, Pai, perdoa os meus pecados. Tá, mas quais são os teus pecados? Deus quer que eu fale. Uhum. Sabe? Você quer ver uma outra forma da gente orar e a gente ser hipócrita na oração, né? A gente chega à noite e a gente vai dormir e a gente ajoelha e fala assim, Senhor, obrigado pelo dia maravilhoso que eu tive hoje e pela minha família maravilhosa e em nome de Jesus, amém. Mas teu dia foi maravilhoso? Uhum. O carro estragou, filho adoeceu, não teve dinheiro para pagar a escola dos filhos, deu um desentendimento com o chefe no trabalho. O dia foi o pior de todos. Ok, então isso é um princípio que a gente precisa trazer para todas as nossas orações, inclusive para a intercessão. Com certeza. E nesse caso, quando eu vou estar intercedendo por alguém, eu preciso também ser específico em relação ao problema dessa pessoa por quem eu estou intercedendo? Deus quer que eu seja específico. O que eu estou precisando? Uhum. É o meu filho, é a minha filha. Eles estão distantes de ti, Senhor Deus. Eu não consigo mais falar de ti para eles. Eles não me permitem. Senhor, o que eu faço? Mostra o caminho para mim. Uhum. Eu preciso ser específico com Deus. Certo? Por quê? Porque Ele não é um amigo que eu tenho. Uhum. No nosso casamento, no nosso relacionamento, se eu não tiver comunicação aberta, franca e objetiva, vai funcionar? Uhum. Não vai. Sim. Não vai. Percebe? Sim. Então, Deus quer que eu seja objetivo. Deus quer que eu seja pontual, que eu fale daquilo que realmente eu estou precisando. Pastor Harry, você gostaria de completar alguma coisa em relação a esse ponto que foi colocado pelo pastor Vargas? Essa objetividade na intercessão? Oi, Denise. Bom estar com você aqui de novo, com meu amigo pastor Vargas, tratando esse assunto tão importante que é o poder da oração em relação a trazer de volta os nossos entes queridos para os caminhos de Cristo, né? E para nós também, né? Naturalmente, né? A precisão na informação, ela é crucial em tudo, em todas as áreas da vida, em todos os relacionamentos.
Se é assim em todos os relacionamentos, por que não seria com Deus, né? Então, Deus espera isso da gente, que a gente diga qual que é realmente nossa necessidade. Esse é um lado da moeda. O outro lado da moeda é que essa precisão não engesse a Deus. Senhor, ajuda que meu filho possa voltar, mas eu queria que ele voltasse até o Dia das Mães, porque eu queria que a minha esposa tivesse a alegria de ver. Ok, seria maravilhoso que ele voltasse até o Dia das Mães, até o próximo Dia das Mães, mas talvez não seja o momento que Deus quer agir. Então, Senhor, traga meu filho, eu queria que ele voltasse hoje para ti. Mas o mais importante é que ele não se perca, que no final da história ele esteja salvo no teu momento. Seja feita, então, a tua vontade e não a minha vontade, mas a minha vontade é essa, Senhor. Nessa intercessão específica, isso poderíamos considerar, por exemplo, na questão de quem nós estamos aqui tratando, né? Uma realidade, um filho que está fora da igreja e que, de repente, vai para uma balada, vai para companhias que não são boas. Essa mãe e esse pai, nesse momento, que sabem que ele está na companhia dessas pessoas que está indo para esse lugar, eles podem, ali nesse momento, ser bem específicos na oração. Não é? Ó Deus, por favor, eu sei que meu filho está indo para um lugar que ele não deveria estar indo. É uma escolha que ele está fazendo. Eu rogo em nome do Senhor, por favor, manda teus anjos. Não deixa ele fazer isso. Ou então, trabalha no coração dele, impeça ele de fazer determinada coisa. São ações, são orações específicas, intercessoras, diante de uma situação, né? Que então a gente está trazendo para um contexto ainda mais específico. Porque quando eu oro para a salvação, para que meu filho retorne, essa é uma intercessão, né? É o produto final, é o genérico, né? É o geral de todo esse processo, de toda essa situação. Mas eu também tenho aqueles momentos do dia a dia em que eu posso ser específica a Deus dentro do contexto daquilo que meu filho está vivendo, daquilo que ele está pretendendo, não é? Na verdade, o pastor Harry pontuou muito bem o outro lado, né? A gente sempre tem que ser específico com Deus daquilo que eu preciso, daquilo que eu estou buscando. Sim. Mas sempre, Senhor, a tua vontade seja feita. Sim. É o caso de uma doença. Alguém está com câncer e a gente está suplicando só pela cura. Esse é um outro assunto, né? Sim. Mas Deus tem dois milagres. Deus tem o milagre da cura e tem o milagre da morte. Só que o milagre da morte eu não quero. Mas como assim milagre da morte? Sim, porque Deus vai devolver na manhã da ressurreição. Sim. Percebe? Então, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Eu preciso deixar claro qual é o meu sonho, qual é o meu desejo. Porque na hora da oração, é o momento em que Deus atua, o Espírito Santo atua aqui no lobo frontal. Sim. É onde Deus se comunica comigo. E é nesse momento, e quando eu oro, quando eu me ajoelho, eu estou permitindo que Deus entre na minha mente e faça uma varredura. Eu digo que passe o antivírus, né, que a gente faz no computador. Né? E eu estou permitindo que o Espírito Santo entre na minha mente e limpe, prepare tudo aquilo que eu estou pedindo, aquilo que eu estou precisando. Mas sempre, como o pastor Harry falou, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o teu momento? Qual é a tua hora? Bom, isso aí, daquilo que a gente já falou até agora, faz eu pensar em algumas coisas que são importantes numa oração intercessora. Por exemplo, a aceitação. Quando eu menciono aqui o fato de que meu filho está indo para um lugar que eu sei que não é o ideal para ele, eu não estou impedindo, é uma escolha dele, né? E a gente aqui volta a falar, nós estamos falando sempre de filhos que são jovens, adultos, ok? Nós estamos falando de adolescentes, de crianças que têm essa liberdade para definir a sua vida, onde os pais ainda têm, né, autonomia sobre eles. Estamos falando daqueles que estão já com uma idade, né, que já tem a sua liderança pessoal, digamos assim. Mas então, quando esse filho sai, né, eu estou aceitando a escolha do meu filho. Então, quando eu vou trabalhar uma oração intercessora, existe a necessidade, né, de eu aceitar a situação. Eu tenho que aceitar o meu filho. O pai, o filho pródigo, ele intercedeu por esse menino. Eu não posso imaginar de outra maneira aquele pai, né, que todo momento estava lá ansioso, olhando para ver se aquele filho vinha todos os dias.
Ele deve ter orado muitas vezes, intercedido muito, mas é interessante como ele aceitou a decisão do filho. Então, enquanto eu não aceito isso, enquanto eu não deixo algumas coisas, eu posso impedir, inclusive, que eu ore do jeito adequado. Vocês acham que isso pode ser verdadeiro, esse pensamento que eu estou aqui colocando? Ou eu estou viajando na maionese, como diz o outro? Não, com certeza não, Denise. Todos que são pais cristãos, que querem o melhor do filho, se preocupam com detalhes do filho. Por exemplo, que faculdade ele vai fazer, aonde ele vai estudar. Aí a hora que entra nos relacionamentos, então, o filho ou a filha está namorando com alguém. E os pais sabem que aquilo ali não seria o melhor relacionamento para ele. Deus colocou essa habilidade aos pais. Mas o pai não pode dizer, a mãe dizer assim, olha, não namora com essa pessoa. Isso não vai dar certo para você. Se fizer isso, aí que eles namoram mesmo, só de pirraça, né? Mas você pode ser específica com Deus e falar, Senhor Deus, minha filha está namorando com um camarada. O Senhor sabe que não é o melhor. Se ele realmente não é o melhor, como eu penso que não é... Age, Deus. Coloca a tua mão, separa esses dois. Dá um jeito, Senhor, mas resolve esse problema. E Deus atende essa oração, atende a oração. Até a nossa, né? Quando eu era solteiro, estava ainda na fase de namoro, e eu namorava, eu falava, Senhor Deus, eu não sei o futuro meu com essa pessoa. O Senhor vê que não é o melhor, eu não consigo separar dessa pessoa porque eu estou apaixonado, eu estou cego, né? Para mim só existe essa pessoa. Mas o Senhor que consegue ver de forma neutra e ver que não é melhor, então ou faça ela terminar comigo, ou faça eu perder essa paixão por ela, mas separa, gente. E de certa forma, Deus, felizmente ou infelizmente, no momento, atendia a minha oração. Aí eu ficava triste, né? Aquela coisa toda. Mas depois eu vi como Deus me encaminhou para minha atual esposa, como Deus dirigiu. Então, Deus ouve essa oração. Senhor, isso não cabe a mim. Eu, como pai, não tenho como interferir num relacionamento. Eu, como pai, não posso obrigar meu filho a fazer a faculdade tal, no lugar tal. Mas o Senhor consegue dirigir as coisas de forma bem específica. Então, Deus precisa disso para agir, e eu preciso ser assim tão específico, não só como você colocou de maneira genérica, não importa com quem ele se casa, não importa o que ele estude, aonde ele estude, desde que no final ele esteja salvo, ok, é o mais importante, sim, mas existe um percurso e uma grande caminhada é formada de um passo de cada vez, e cada passo é importante. Sim, e quando eu penso nessa questão de aceitar o filho, as bobagens que ele está fazendo no momento, né? As decisões que ele está tomando. Porque esse fato de eu aceitar o filho do jeito que ele é, o que ele faz, isso demonstra uma atitude para o filho de que eu o amo, embora as coisas não sejam... porque se isso não acontece, pastor, me ajuda aí nisso, que você tem prática nessa questão. Se eu fico angustiada, com raiva das escolhas que meu filho está fazendo, não aceito ele, como ele age, como que ele está se envolvendo, isso pode me impedir no meu processo da oração, porque eu vou estar alimentada por raiva. E pode não impedir por amor. No processo da oração, e pode impedir numa outra coisa também. Você se distanciar mais ainda do seu filho. Sim. Sabe por quê? Porque daí, quando você for falar com o filho, aí você vai falar com raiva. E aí, o filho, ele absorve só a tua raiva, ele não absorve a tua informação. Entendi. Quer ver um exemplo bem simples? Quer ver? Presta atenção, quem está assistindo a gente agora aí. É a mãe que ela grita com o filho, ele está fazendo um negócio errado, ela vai lá, ela xinga, ela grita, ela fala alto, para ele não fazer, ela vira as costas... Ele faz. 5 minutos depois, ou menos, ele está fazendo tudo de novo. E ela pergunta, mas por quê? Porque o filho absorveu só a raiva da mãe, ele não absorveu a informação. Então, é a mesma coisa quando os nossos filhos estão mais velhos. Sabe? A gente tem um combinado na nossa casa. Nós temos 2 filhas e elas são independentes hoje, ganham a vida delas e tal, mas desde pequena a gente tem um combinado. Vocês sempre vão saber o que o pai e a mãe pensam. Mas a decisão final vai ser de vocês. Já tem maturidade, já tem idade, já cuidam da vida de vocês, já são independentes. Então, aqui está um outro detalhe, Denise, muito importante que você levantou. Às vezes, o pai e a mãe, eles não se posicionam. Porque, ele pode ficar bravo. Uma coisa é a gente se posicionar, outra coisa é a gente interferir e mandar na vida deles. Pastor, repete que isso é bem importante, pastor.
olha lá para a câmera e Não, fala isso olho no olho. Isso é de extrema importância mesmo, Denise. Uma coisa é eu interferir na vida dos filhos, é eu ser o julgamento deles, e outra coisa é eu me posicionar como pai e como mãe e dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que Deus espera deles. Você está percebendo? Então, muitas vezes os pais eles se anulam e eles não se posicionam. Como pai, o meu filho tem que saber qual é a minha posição. Um outro problema é quando o pai se posiciona, já sabendo qual é o posicionamento do filho, e ele se posiciona de uma forma já irritada. É isso que eu falei antes, né? Denise, que ele passa a raiva para o filho, e o filho recebe a raiva. Você quer ver uma coisa? Minha filha mais velha está casada, né? E a gente sempre está preocupado, né? Igreja, e vai, e frequenta, mas eu não posso ficar mais... Ela não é uma adolescente mais, né? Sim. Ela está casada. Então, o que eu faço como pai? Filha, qual igreja que você foi hoje? Você está percebendo? Sim. Estratégia, sabe? Outro dia ela me mandou uma foto dizendo assim, pai, estou saindo de casa agora, estou indo para a igreja fazer o louvor na igreja. O que eu fiz no outro dia? Eu falei, filha, puxa, eu fiquei tão feliz quando você foi para a igreja ajudar, cantar, sabe? Isso me deixa tão feliz como pai. Sim. Eu estou cobrando ela de ir para a igreja. Mas de que forma? De uma outra forma. Eu estou abraçando, eu não estou criticando, eu não estou cobrando, ela tem que fazer. Você percebe? Então, a gente precisa ter estratégia. O filho está... Tudo bem, pastor, você está falando de tua filha, que ela está na igreja, isso é a coisa mais fácil que tem. E para o meu filho que está afastado, o que eu faço, então? Né? Estratégia também. Algumas. Sabe? Um WhatsApp para ele. Filho, acabei de orar por você hoje. Só isso. Ele sabe o que a mãe está querendo dizer. Ele sabe o que o pai está querendo dizer por trás disso. Você entendeu? Manda um hino, uma música. Só isso. Aquela música bonita que jovens gostam, mas que tem uma mensagem, que vai chegar no coração. Isso tudo ajuda, não é? Tudo ajuda. Então, é estratégia. Nessa hora, não adianta eu bater. Ele sabe o que é certo e errado. Ele sabe o que a gente pensa. Só que a gente precisa sempre voltar a lembrar o que a gente pensa. Não se anular. E eu também não posso passar a minha raiva e a minha indignação para ele. Porque ele vai receber só isso de mim. Então, eu preciso passar. É amor, é carinho, é lembrar. Sabe? Manda um verso bíblico, lê um livro interessante, uma frase interessante, manda. Nessa hora eles não precisam de cobrança. Sim. Eles precisam que a gente abrace. Uma outra coisa que a gente fica pensando aqui na história do filho pródigo mesmo, né? O pai aceita depois o filho como ele está. Ele aceitou o filho, a decisão, mas aceitou também o filho como estava. E tinha no coração dele, não importa como meu filho chegar, ele vai ter aqui a casa aberta, ele vai ser amado. Né? E o interessante é que o pai não impôs condições. Ele creu naquele filho. Ele creu naquilo que o filho estava falando. Eu acho que uma coisa importante quando a gente também vai interceder pelos nossos filhos é crer naquelas coisas boas que eles possuem. Né? E salientar essas coisas boas também. Quando Jesus se aproxima de Madalena, né? Ele aceitou como ela estava, mas ele não creu nela também? Essa palavra que você mencionou, aceitação, ela faz muito sentido e dá margem para a gente conversar muita coisa aqui. Qual que é o local onde a gente, pelo menos idealmente, onde somos sempre aceitos? Não importa o que aconteça, na minha casa eu sou aceito. Pode ser que eu fiz besteira lá fora. Pode ser que eu fracassei no meu ambiente de trabalho. Pode ser que eu fiz algo que envergonhei muita gente. Mas quando eu chego em casa, eu sou aceito. Agora, se eu não sou aceito nem em casa, isso tira o meu chão, isso aí puxa o meu tapete. E aí o sentimento, sabe, aquilo que você confia muito e gosta muito, quando você é decepcionado, a tendência humana é você odiar muito. E é por isso que alguns pais misturam as coisas. Eu queria frisar, eu sei que a sua pergunta é mais ampla, Denise, você pode repeti-la e tudo, mas eu queria frisar essa palavra por aceitação. Favor. Aceitação é porque pais confundem na simplicidade, na melhor das intenções.
o meu filho está com um hábito, está vivendo uma situação, está vivendo uma vida que para mim causa vergonha e repulsa. Como cristão e como pai, aquele filho, aquele suposto filho, está envergonhando a família e está fazendo algo que é repulsivo para mim. E aí, ele chega em casa, eu faço questão de demonstrar que a atitude dele é repulsiva. Só que se eu não tenho maturidade suficiente, eu vou demonstrar para ele que ele é repulsivo para mim. Que eu tenho vergonha dele. Não é essa a questão. Não pode ser essa. O filho tem que saber que, apesar da atitude dele ser agressiva aos olhos dos pais, mas o filho é amado do mesmo jeito que era. E é aceito, não em concordância com o ato, mas ele é aceito como filho. É o amor. Se Deus fosse diferente, se Deus só recebesse bem quem está em sintonia com Ele, quem chegaria perto de Deus? Ninguém. Quem seria aceito por Deus? Né? Então Deus consegue ouvir a minha oração, Harry, porque Ele me ama e me aceita, apesar de eu ser, com certeza, extremamente repulsivo aos olhos de Deus. Mas Deus separa as coisas e muitos pais não conseguem separar. Aí os filhos se sentem distantes, cada vez mais distantes, e os pais querem ajudar e falam: o que você faz não tem sentido, o que você faz está errado, o que você faz está envergonhando a família. E aí começa nisso, e aí o filho se sente tal. O único ambiente do mundo onde eu tinha segurança, eu não tenho mais. Então acabou. Pastor, que importante também foi essa abordagem que você trouxe a respeito da aceitação, sabe? Porque esse aspecto de eu agir dessa maneira, né, e ele perceber que eu só vejo esse lado repulsivo, faz com que ele se sinta rejeitado, ou seja, eu não faço nada certo, eu não presto para nada. Não é? Então, é aquela leitura que já remete para aquele ponto que eu estava querendo aqui, inclusive, mencionar. Porque se não tem aceitação, não tem como eu ver as possibilidades desse meu filho. Não tem como eu pensar que... Eu falei assim, não, meu filho, ele quer mudar. Meu filho também tem esse aspecto positivo, sabe? Deus vê isso em nós. Ele sabe que a gente é pecador, ele sabe que nós temos a tendência para o pecado, para as escolhas erradas, mas ele nos aceita como somos. E ele crê em nós, ele crê nesse nosso desejo de ser melhor, de crescer, de ser parecido com ele, muito embora toda hora a gente está caindo, não é? É por isso, Denise e pastor Harry, que a gente precisa fazer algumas coisas, né? Nessa questão da aceitação. E eu pontuei anteriormente, né? A gente precisa deixar claro qual é a nossa posição. E a nossa posição é de Deus, e a posição de Deus é essa. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é amar esse filho. Sim. Certo? Por isso que a gente precisa deixar sempre bem claro. A nossa família ela é cristã, a nossa família ela é de Deus. O que Deus pensa sobre isso? Agora, filho, é isso que Deus pensa para a gente. Mas continua amando esse filho, continua amando esse filho. São estratégias. A gente precisa formar estratégias para poder resgatar esse filho e continuar abraçando ele. Não é pelo fato que a gente não concorda com o que ele esteja fazendo que a gente vai rejeitá-lo. Sim. Não é isso. A gente precisa deixar claro o que a gente pensa, o que Deus pensa sobre isso. Em cima disso agora, a gente continua te amando. É Deus com a gente. É Deus com a gente. Nós não somos perfeitos. E Deus olha para a gente e fala assim: rapaz, você é um miserável mesmo, né? Eu morri por ti, mas olha que você não tem jeito, você erra e erra e erra. E Deus não deixa de abraçar a gente. Não, e no caso de Adão e Eva, o que ele fez? Ele tomou a iniciativa, ele foi atrás, né? Ele foi na busca de salvar, ele foi na busca de trazer de volta, para dizer assim: eu sei que você fez coisa errada, mas eu ainda te amo. Ainda tem uma solução. Deus tinha a estratégia, pastor. Tudo passa por isso, sabe? Estratégia. Como que eu vou fazer? E talvez esse seja, Denise, o nosso maior desafio. Porque a gente faz do meu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é na tua hora, é na hora de Deus. E eu sei que quando a gente lida com pai e filho, é uma das coisas mais difíceis, né? Porque a gente mistura sentimento, né? E é difícil para a gente, aí, às vezes, separar isso. E aí, por isso que às vezes é importante buscar ajuda, né? Uma ajuda até profissional.
Exato. Quando você falou agora sentimento, me lembrou da sua primeira fala no início da nossa conversa aqui, que falou exatamente sobre essa questão de sentimentos e você foi acabar completando, né, com aquela frase de Deus seja feita a tua vontade. Eu acho que quando a gente está orando por um filho, nós descarregamos e oramos muito baseados nos nossos sentimentos. Né? Só que assim, a gente não pode deixar, mesmo na oração, a gente não pode deixar se levar só pelos sentimentos. Você tem que expor os sentimentos, mas você sabe que o culto a Deus é um culto racional. Se eu for só pelos sentimentos, o que vai acontecer? Eu vou me afundar no desespero, eu vou me afundar na falta da esperança. Eu preciso, na minha oração, trazer o culto racional baseado no quê? Naquilo que Deus é, nas promessas que Ele fez, naquilo que Ele já fez na minha vida, e eu tenho que trazer isso para a minha oração. Né? Porque daí, de que maneira não é colocar Deus na parede, mas é dizer para Deus, Deus, eu sei que o Senhor falou a respeito disso, o Senhor prometeu isso, ó Pai. Né? E é nessa promessa que eu vou me firmar, é nessa promessa que eu continuo aqui intercedendo e que eu vou crer que meu filho, nas tuas mãos, pelo teu poder, ele pode ser restaurado, ele pode ser mudado. Então, eu acho que essa coisa do sentimento é muito importante a gente falar para Deus tudo que a gente sente, mas a gente também precisa trazer para a oração a racionalidade daquilo que Deus é. Eu acho interessante, você estava falando, eu estava lembrando de Maria, Marta e Lázaro, né? Sim. Quando Lázaro morreu, ele fica doente, aí elas pedem para avisar Jesus, para Jesus correr e curar. Porque Jesus tinha curado tantas outras pessoas, eles eram os melhores amigos de Jesus, poxa, não ia vir correndo para curar? Sim. E quando Jesus está chegando, Lázaro já está sepultado, já está morto, e elas falam assim, Senhor, você está atrasado para a cura. E Deus falou assim, mas eu não vim para curar, eu vim para ressuscitar. Uhum. Então, o que você está falando, eu acho muito interessante isso, porque não é no nosso momento, não é do jeito que eu quero. Mas eu preciso falar para Deus, com certeza, o que eu penso, o que eu acho. Isso é uma terapia da gente com Deus. E a oração é uma terapia, sabe? E por isso a gente precisa dedicar tempo na presença de Deus, a gente precisa parar na presença de Deus, para conversar com Deus, para falar tudo que está aqui dentro. E por isso, uma outra estratégia que você pode fazer, e eu aprendi isso já há um bom tempo, você fala, conversa com Deus, e daí daqui um pouquinho você para e diz assim, Senhor, eu agora quero te ouvir. Eu quero te ouvir. Uhum. Sabe? E Deus, e isso é uma das coisas mais difíceis, né? Porque aí vem um pensamento na cabeça da gente, vem uma coisa que tem que fazer, e a gente tem que voltar tudo de novo para tentar ouvir Deus falando. E como que Deus fala com a gente? Pode colocar um verso bíblico no pensamento da gente. Sabe, pastor, que esses tempos atrás eu estava lendo sobre oração, né? E até já preguei a respeito disso, porque tem aquele texto que fala que o Senhor, quando vai ensinar os discípulos a orar, ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, né? Por que fechar a porta se eu vou estar fazendo pensamento em oração? Então, vamos pensar por isso. Olha, se é para eu fechar a porta na minha intimidade e falar em pensamento, não faz sentido. Faz sentido eu compreender o seguinte, para eu fechar a porta que é para ninguém ouvir. Por quê? Porque eu vou falar em voz alta com Deus. Então, não há problema em eu falar em voz alta as minhas orações. É certo que o inimigo escuta, mas ele sabe com quem eu estou falando. Entende? Ele sabe com quem eu estou falando. E outro detalhe que eu acho interessante é que quando a gente ora em voz alta, a gente dificilmente perde a conexão dos pensamentos. Entende? Na oração só de pensamento, fácil vem uma coisa aqui, vem outra lá, como isso acontece, não é? Principalmente quando você vai dormir, aí você está ali naquele momento, já meio sonolento, aí a cabeça já começa a girar, o que aconteceu hoje, não sei o quê. Enfim, mas orar em voz alta faz com que eu me conecte de tal forma que eu não perca o raciocínio, né? E Deus vai ouvir, sim, e eu posso conversar com Ele. Eu já tive experiências assim, sabe, de você, num momento difícil, e eu estar sentada na cabeceira da minha cama, estava ali um momento muito difícil, e eu falei, Senhor, hoje eu tenho que conversar com o Senhor aqui, e em voz alta. E eu procurei imaginar o Senhor sentado na cabeceira da minha cama.
ali nos pés. Eu estava na cabeceira e ele estava sentado ali de frente para mim. E eu comecei a falar com Deus em voz alta, colocando tudo aquilo que eu estava sentindo e pensando, né? Tentando e pedindo a Deus que Ele pudesse me esclarecer as coisas para que eu conseguisse encontrar uma saída para aquela situação. E eu percebo como Deus, nesse momento, Ele responde para a gente, como você menciona, fazendo com que a gente lembre textos bíblicos, né? Textos do Espírito de Profecia, um hino que vem. Quantas vezes eu consigo perceber a resposta de Deus por meio de um hino, sabe? Mas eu acho incrível que isso se transforma numa tremenda terapia. E você está diante daquele que conhece você melhor do que você mesmo, que conhece a sua história muito melhor do que você mesmo. Entende? Então a gente não perde nada. A gente só ganha com esse tipo de oração, pastor. Com certeza, sabe? Deus sabe como Deus, um dia desses Deus respondeu para mim, sabe de que forma? Eu recebi um WhatsApp de alguém que eu não imaginava, não tinha noção do que eu estava pensando, precisando. Eu falei assim, Senhor, olha aqui. Mostrei para minha esposa e falei, olha a resposta da nossa oração aqui. Então Deus tem várias formas de responder para a gente, sabe? E a gente precisa parar para fazer essa busca e aceitar Deus agir no coração da gente e trabalhar com a gente no momento certo, no momento dele, mas eu preciso buscar com intensidade. É isso mesmo. Pastor, você teria alguma sugestão interessante para compartilhar com a gente de como fazer uma oração intercessora? Alguma ideia diferente? Você teve alguma experiência que ouviu ou sua pessoal que pudesse compartilhar conosco? Há muitas dicas, né, para oração intercessora que combinam com você ou comigo, mais ou menos. Eu vou falar um pouco daquilo que eu já ouvi e um pouco do que eu tenho praticado, né? Há aquele método de você orar por um nome. Você tem a lista de nomes, eu uso esse. Então eu tenho ali o meu caderninho de oração. Antes era o caderninho de papel mesmo, eu aprendi isso com outro pastor Marcos Bonfim, que me ensinou. Hoje ele mora nos Estados Unidos. E ele sempre tinha um caderninho. O dia que ele orava por mim, ele ligava para mim e contava, estou orando por você hoje e tal, no meu caderninho e tal. Então eu gostava disso. Hoje eu uso o caderno no celular mesmo, né? Sim. Então tem um bloco de notas ali e tem as pessoas pelas quais eu costumo orar, né? Isso me ajuda a não esquecer, a ser mais intencional nisso, né? Sim. Quando eu deixo, não, mas eu lembro, meus amigos eu lembro, minha família eu lembro. Mas às vezes na correria do dia a dia a gente esquece um, esquece outro, e aqui me ajuda a ser mais intencional. Outros já oram, você escolhe um nome, e aí tem um conjunto de promessas bíblicas, que é bem interessante também, né? Então, eu vou interceder hoje pelo Vargas, né? O Vargas é meu amigo e tal, ele tem uma dificuldade que ele partilhou comigo. Eu falei, Senhor Deus, como o Senhor prometeu na tua palavra, ali em Salmos, que o Senhor ouve oração e atende, tá? Então, atende essa necessidade do Vargas especial. E como o Senhor falou ali, o seu filho Jesus falou ali, quando nós intercedemos por alguém, Senhor, então atende. Aí eu vou citando promessas e colocando ali a situação do Vargas. Então, essa é baseada nas promessas bíblicas, né? Tem uma bem interessante, que eu acho que está no texto, né, que eles estão lendo, que é a chocadeira da oração. Não sei se é o nome, mas é... o ninho da oração, né? O ninho de ovos da oração. O ninho de ovos da oração. Mas ela tá lá, é chocadeira, né? O ninho é para isso, é para chocar os ovos. Vamos supor que eu vou orar por um filho meu, que é o contexto aqui. Então, o meu filho chama-se Vitor. Aí eu faço o ninho do Vitor. Aí eu coloco lá o ovo dos estudos, coloco lá o ovo das emoções, coloco lá o ovo dos futuros relacionamentos, e aí eu coloco o ovo lá para ele voltar para Jesus, se for o caso. Sim. E aí vou colocando lá os ovos, né? E aí deixo Deus fazer esses ovos chegar o momento certo que eles vão eclodir e tudo mais, no sentido figurativo, espiritual, falando, né? Então, é uma das formas. Deve ter outras formas interessantes também. Sim, né? E eu acho que cada pessoa pode descobrir o seu próprio método, né? De entender como colocar esse filho nas mãos de Deus de uma forma especial. Eu estava aqui pensando, quando você começa a citar, né? Supondo que o Vitor não estivesse na igreja, está aqui esse ovo do Vitor voltar para a igreja, eu fiquei aqui imaginando uma coisa, que talvez antes do filho voltar para a igreja, a gente precisa orar por algumas coisas que ele precisa deixar primeiro, né? Então a gente está querendo um passo grande que pode acontecer,
Mas assim, né? Direto nisso. Mas talvez alguma outra coisa que esse filho precisa, que eu preciso orar por ele antes de ele voltar. Então, é interessante essa construção, né, de um ninho, ou de colocar numa lista aquilo que você entende que é necessário fazer, ou interceder pelo seu filho, não é? Meus pais, Denise, eles têm algo bem interessante. Eles pediram uma foto de cada um de nós da família. Da nora, do genro e dos netos. E aí os dois, eles têm uma foto de cada um da família na Bíblia deles. E toda manhã, a primeira coisa que eles fazem, eles leem a Bíblia, abrem a Bíblia onde tem as fotos, e aí eles olham ali as fotos e vão citando nome por nome e vão orando um por um, né? E cada semana, praticamente, eles ligam para a gente e contam o que eles estão fazendo em favor da gente. Que lindo, né? Sabe? Então, isso assim, emociona a gente, né? E é tão gostoso ouvi-los, eles falando isso pra gente, né? Então, assim, é como você disse, cada um cria o seu método, sabe? Sim. Cada um cria a sua maneira. Eu tenho uma agendinha, eu comprei uma agenda para mim, que eu chamo de agenda de oração. Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de riscar, daí eu gosto de ir lá na agenda e falar assim, esse aqui já alcancei pela graça de Deus, esse aqui ainda não, né? E aí, há 10 meses atrás, quando eu mudei para cá, deixei alguns meses, não achei na mudança, né? E aí, alguns dias desses, eu achei. Achei. E você foi retomar? E eu fui retomar, e eu falei assim, nossa, olha aqui, ó, tudo aquilo que eu havia pedido, algumas coisas eu nem lembrava mais, e Deus concedeu aqui. Aquilo me deu uma paz tão grande, sabe? A gente ajoelhei e agradeci a Deus por aquilo, né? Sim. Eu não tenho... ultimamente não tenho feito mais isso, eu preciso confessar, né? Confessar, perdoado, né, pastor? Mas eu tenho muitos cadernos onde eu escrevo as orações, escrevi as orações. É como se fosse um diário de oração, né? Onde eu escrevo para algumas coisas a respeito daquilo que eu li na minha devoção e que daí eu já vou extravasando ali, colocando para Deus. Mas também tem outras situações que ali eu vou escrevendo e já vou colocando meus pedidos para Deus. E interessante, quando a gente volta, exatamente isso que eu queria comentar, quando a gente volta ali, a gente observa como Deus vai respondendo de uma forma ou outra aquelas coisas que nós tínhamos pensado, que nós tínhamos orado, né? Mas eu queria agora falar uma coisa importante para você. Talvez você esteja desanimada em relação às suas intercessões, não vendo respostas, esteja numa situação tão triste, quem sabe até depressiva ou depressiva, por estar ansiando algo que você não vê acontecer, por um desejo tão grande que não vê sendo realizado. Não desanime, não se entregue. Eu escutei uma vez um pai dizendo, olha, eu preferia morrer, eu já estou cansado, eu acho que não adianta mais. Adianta. Sabe, eu fico pensando aqui, eu quero que você reflita. Quem vai interceder pelos filhos se não forem os pais? Se você desistir da vida por N situações que possam estar ocorrendo, quem vai interceder por eles? Você ainda é a pessoa mais importante diante de Deus, que pode colocar esses filhos diante de Deus. Deus é pai de todos nós. E antes de você ser pai do seu filho, Ele é pai do seu filho. Mas, meu amigo, minha amiga, um pai e uma mãe não tem uma missão maior, eu penso, do que continuar nesse processo de intercessão pelos seus filhos. Se você desiste, quem o fará? Quem o fará? Então, não desista nunca. Não sabemos quando a resposta virá, mas ela virá. Amém? Amém. Mais alguma colocação que vocês gostariam aqui? Acho que a última coisa que eu queria dizer, Denise, eu gostei muito do que você falou agora aí, sabe? Na verdade, Deus não quer restaurar só um filho, quer restaurar o pai também. Ele não quer que o pai desanime, né? Então, Deus, quando Ele quer restaurar a família inteira, junto comigo, com o pai, com a minha esposa, com a mãe e os meus filhos. Então, acho que esse é o grande detalhe que a gente precisa aprender. Não desanima, não. Não desiste, não. Porque Deus está restaurando sua casa e sua família, com certeza. Amém. Há um princípio na Bíblia, você citou parte disso daí, em várias histórias, como do filho pródigo e como na história de Maria Madalena. Deus aceita como estão. O filho pródigo veio, era um perdulário, estava sujo.
Deus aceitou do jeito, o Pai aceitou do jeito que estava, que representa Deus, né? Maria Madalena, após o adultério, veio ali uma adúltera, né? Pega em adultério. Sim. E Jesus aceitou daquele jeito. Mas é o segundo fato. Jesus confiou em Maria Madalena, na mudança. O pai confiou na mudança do filho também. Fez a festa, aquela festa era em comemoração ao filho mudado. Mas ele não tinha demonstrado mudança ainda. Verdade. Está comemorando o quê? Ele confiou, não, isso aqui... Ele já voltou para casa vai ser o que era antes. Mas ele nem demonstrou nada ainda. Eu confio. Jesus confiou também em Maria Madalena. Ele escreveu o pecado dos outros lá, os outros foram embora porque fica tranquilo que agora eu vou cuidar de você. E há um terceiro fator, que serve de exemplo para mim também, que é o acordo, uma combinação, um caminho a seguir. O pai falou, filho, você veio para casa, que está aqui a festa, mas você, voltando para casa, você entra nas regras do pai, da casa. A Maria Madalena falou, eu confio em você, eu aceito como você está, mas vai e não peques mais, né? E nós pais precisamos aprender isso, né? Aceitar o filho do jeito que é, isso não muda nada. Confiar nele. Mas no momento que o filho der essa abertura e voltou, então o caminho é esse, andar por ele, né? E se cair, fazer como Jesus fez com Madalena. Por 7 vezes ele teve que orar por Madalena, expulsando o demônio, né? E ele aceitou. Ele amou de novo, porque essa aceitação significa eu amo você, não é? E ele continuou confiando, né? Dando créditos a ela. Amigos, eu espero que vocês possam ter sido abençoados com estas palavras aqui, que eu entendo, vieram de Deus para todos nós. Que possamos seguir nesta jornada, essa jornada de construir pontes. E eu imagino que esta ponte da oração está sendo construída desde o primeiro encontro por vocês, não é? Juntos e individualmente, cada um na sua casa, cada um por seus filhos e por cada filho de uma forma individual, inclusive. A oração, gente, é o que sustenta esta ponte. As outras coisas que temos falado aqui são coisas importantes que vão fazer com que ela exista, mas a gente precisa de uma base para essa, que fortalece tudo isso, essa conexão com Deus. Porque a oração não alcança apenas os filhos, alcança aquele quem ora. E o Senhor vai transformando a vida do pai e do filho enquanto existe esse processo. Deus abençoe você e a gente volta aí para um outro encontro. Tchau!